Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo, que é óleos essenciais e aromaterapia. Porém, eu vou entrar num tema bastante espinhoso e que vem me incomodando bastante. Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não? Como assim? Vai lá e ativa o sininho que você recebe tudo que a gente produz primeiro, você vê, né? Então, fica esperto. Vai lá. Vou falar sobre a gourmetização dos óleos essenciais, gente. Mas o que eu quero dizer com isso? Faz um tempinho que duas empresas multinacionais americanas, né, estadunidenses, que acho que é o termo correto, chegaram no Brasil e essas empresas, elas exploram plantações e vendem óleos essenciais. Eu não vou falar o nome dessas empresas, até porque eu não quero ser processada e ainda não tenho dinheiro nem para pagar um advogado para me defender. Mas é bem fácil. Eu vou começar a falar, vocês vão identificar de quem que eu tô falando, tá? São empresas que trabalham com venda de óleos essenciais e num sistema parecido com pirâmide. Sim, daquele jeitinho, sabe, dos shakes, daquele jeito assim. Só que eles estão trabalhando com óleos essenciais, que são o coração da planta, gente. E aí eles já chegaram no Brasil com, né, o pé na porta, dizendo que os óleos produzidos no Brasil não funcionam, não são bons e que só eles produzem um óleo realmente puro, um óleo realmente bom. O discurso é esse. Então, eles chegam aqui no nosso território desqualificando o que a gente produz, inclusive o que é nossa matéria-prima, né? Para poder fazer um marketing em cima e vender essa ideia pra gente. O problema é que muita gente caiu nessa presepada. E tem mais uma coisa que eles fazem que é muito importante a gente fazer um alerta, que é o consumo da ingestão dos óleos essenciais. Gente, beber óleos essenciais é uma coisa muito delicada e muito perigosa. Tá? Eu sou da escola de aromaterapia inglesa. Na escola de aromaterapia inglesa, que eu vou falar ainda num outro vídeo, a gente não costuma indicar ingestão de óleos. A gente aplica em infusão, né, inalação, a gente faz cosméticos, a gente faz com que a pessoa experiencie o uso do óleo essencial de uma forma mais respeitosa com o próprio óleo. Pense o seguinte, cada vidrinho desse aqui, ele carrega 10 ml que simbolizam o coração de uma planta. Esse aqui, por exemplo, que está na minha mão é da lavanda. Para fazer 10 ml de lavanda, eu preciso em torno de 70 quilos da planta. 10 ml, tá? Então, quando a gente fala em beber óleo essencial, isso além de ser perigoso, porque pode causar uma intoxicação, pode causar uma queimadura no esôfago e no próprio estômago, é desrespeitoso com a planta. É uma prática que vai completamente contra a sustentabilidade, que é a base da nossa prática da aromaterapia. Então, por isso que nós, os aromaterapeutas sérios, a gente tem ficado muito revoltado com a atuação dessas duas empresas. Com certeza você já foi abordado por uma delas. Eles tentam vender para você, né, de uma forma até muitas vezes insistente. Você vai conhecer uma vizinha, uma amiga que vai vir com um kitzinho e dizer, olha, você tem que experimentar o melhor óleo do mundo, ele vai resolver a sua vida, desde a sua dor de barriga até o câncer. Sim, eles usam essas palavras. Se vocês assistirem os vídeos, inclusive tem um documentário muito importante, muito bem feito no Netflix sobre isso, falando dessas duas empresas, tá? Fica aí a dica. E o primeiro episódio é justamente sobre a aromaterapia. Quando eles vêm com esse discurso, você fica, nossa, mas que maravilha que deve ser. Eu cheguei a dar um curso patrocinado por uma delas, até para eu ver se era realmente um temor que eu tinha ou se era verdadeiro. Quando eu cheguei no lugar, estava cheio de bombonas de água com óleo essencial dentro para as pessoas beberem. Ou seja, se a pessoa quisesse beber uma água sem óleo essencial, ela não tinha nem essa opção. E aí eles contrataram uma chefe para fazer comidas, todas elas com óleo essencial. Aquilo me chocou de uma maneira, mas eu já estava com um contrato, então eu segui o curso, né? Mas
eu tinha feito uma cláusula em que eu não era obrigada a vincular aquilo que eu estava ministrando, né, aquela oficina que eu estava ministrando, a prática, a comprar aqueles óleos. E pelo menos nisso eu fui respeitada. Mas, fazendo uma comparação, por exemplo, aqui eu tenho um vidrinho de 50 ml de óleo, tá? Se numa compra comum, né, uma média, eu vou pagar esses 50 ml aí em torno de R$100, tá? Mais ou menos, 150, entre 100 e 150 reais da lavanda, no caso, o óleo deles, um vidrinho de 10 ml, custa 3, 4, 5 vezes a mais esse valor. E aí a justificativa é sempre que a lavanda deles, ou que o orégano deles, ou que o capim-limão deles é melhor. Que as fazendas onde eles cultivam as plantas são melhores, são verdadeiras, né? E a gente fica aí à mercê, porque muita gente acaba acreditando, paga mais caro, ingere o óleo, se intoxica e depois sai por aí falando que a aromaterapia não é uma prática séria, não é uma prática correta. Tá? Realmente, da forma como eles colocam para nós, não é uma prática correta. Mesmo que a gente coloque, né, no sentido de ingerir ou não ingerir, que isso ainda é uma polêmica, desde lá de 1920, 1930, quando aqueles franceses fizeram os primeiros estudos e indicavam a ingestão, era uma ingestão muito orientada pelos próprios médicos, né? Porque existe um potencial, existe uma indicação. Eu, como aromaterapeuta, eu posso prescrever cápsulas de óleo essencial. Mas isso é feito em raríssimos casos, porque são pouquíssimas as situações que a gente precisa que a pessoa faça a ingestão. No geral, passar sobre a pele absorve quase tudo que a gente passa nela. Inalar, usar em cosméticos, usar no seu difusor elétrico, vapor, já resolve bastante a situação. E outra coisa que é bem interessante é contratar um chefe para usar na culinária, né? Pense o seguinte, os óleos essenciais são voláteis. Então, a maior parte deles, em altas temperaturas, eles perdem completamente as suas características, os seus efeitos. Aí, além de você estar usando um produto que é caríssimo, você está desperdiçando todo o seu potencial. Então, além de tudo, é um desrespeito com as plantas. Então, o alerta que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês desconfiem sempre de empresas que vêm com um discurso de desqualificar outras empresas para poder vender o produto para vocês. Eu não represento empresa nenhuma, embora eu compre mais de uma ou de outra eventualmente, porque a gente pega, né, promoções, e dentro da lavanda a gente respeita a sazonalidade também. Tem óleos que eles têm uma produção maior no inverno, no verão, principalmente amazônico, ali do Cerrado. Então, a gente procura respeitar sempre isso, né? E tem a questão da sustentabilidade também, porque uma coisa eu tenho um óleo de laranja, aqui eu tenho 100 ml, mas às vezes eu compro de litro. O óleo de laranja é feito com bagaço, então é extraído o suco, que vai ser vendido de qualquer forma, e daquele bagaço, da casca que sobra, é feito o óleo essencial. Então, além de tudo, é uma prática sustentável. Agora, outra coisa é fazer um óleo de jasmim, por exemplo, que precisa de muita planta. O jasmim é uma planta muito delicada que flora muito pouco, né, para essa quantidade que a gente precisa. E aí é complicado, se torna um óleo muito caro e um óleo que a gente precisa ter muita parcimônia no uso, né? O jasmim é um exemplo, sândalo, rosas, tem alguns óleos que a gente, mesmo nós aromaterapeutas, usamos com muita parcimônia, né? Então, às vezes quando eu vejo as pessoas pegando os vidrinhos e fazendo assim nos travesseiros ou mesmo nos difusores, nossa, chega a me dar um mini pânico, né? Eu tenho vontade de dizer, não faz isso. Porque quando a gente faz indicação, né, é uma gota, geralmente 2 no máximo. E quando a gente fala isso é porque só precisa de uma gota, gente. Não precisa ficar virando vidrinho, tá? O óleo essencial é realmente muito potente. Fica essa dica para vocês, de desconfiar, de estar sempre ligado. E outra coisa, o Brasil produz óleos fantásticos. Nós temos empresas aqui que produzem óleos maravilhosos. E na descrição desse vídeo eu inclusive vou deixar uma listagem com algumas dessas empresas que são absolutamente confiáveis e produzem óleos de altíssima qualidade que não deixam a desejar para ninguém. E aí eu vou te perguntar, para que você vai deixar de comprar um produto nosso, brasileiro, para comprar um produto gringo? Não é? Pensa aí. E ainda tem, gente, a questão da permacultura, né? Aqui no Brasil a gente tem muitas comunidades que fabricam determinados óleos essenciais. Por exemplo, o vetiver. A gente tem uma comunidade que é quilombola, que produz o vetiver.
E eles sabem quando retirar o vetiver, eles têm todo um sistema de permacultura, onde as plantas respeitam as outras, né? Existe uma cadeia, um sustento de famílias. Essas empresas, elas não estão nem aí, elas chegam desmatando para colocar as suas plantações e não estão preocupadas se tem 20, 200, 500 famílias dependendo daquela cultura e muito menos preocupadas com o impacto ambiental que elas vão ter em cima disso, tá? Então é mais uma coisa que a gente precisa se preocupar, porque quando a gente fala de terapia integrativa, né, ali no SUS a gente debate muito isso quando a gente tem os nossos eventos online, que não é uma coisa isolada, ela é uma coisa toda em conjunto, tem a ver com política, tem a ver com como a gente olha o mundo. Então prestem atenção e vamos impedir que essa gourmetização dos óleos essenciais tome conta, porque tem lugares assim que só vale se for aquele óleo, e o brasileiro, vamos combinar, né? Ele gosta de uma gourmetização, gosta de uma glamorização, e não é necessário, gente. A aromaterapia não combina com isso. A aromaterapia é a alma da planta, e plantas são como mulheres que resistiram, que foram queimadas e estão aí, ó, ainda espalhando as suas sementes e sobrevivendo e mostrando o que é amor, o que é carinho, o que é cuidado, o que é cura. E por hoje é isso.